para que depois a gente tenha essa gravação e quem não estiver participando aqui ao vivo possa também estudar. Eu estou subindo todos esses vídeos no meu canal do YouTube, para a gente até ter um lugar de referência lá, que a gente possa revisitar aí os assuntos que nós conversarmos. Então, bom dia a todos, que bom que vocês estão aqui, e nós vamos poder compartilhar dos conhecimentos, tanto os meus quanto os de vocês. Deixa eu só aqui. E aí, na semana passada, nós já trabalhamos algum conteúdo desse capítulo de hoje, né? Que é o capítulo de reabilitação mesmo, dos exercícios, das possibilidades terapêuticas que a gente tem diante dos nossos pacientes. Eu vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa deixa eu ver. Tornar com anfitrião. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu consigo por essa. Dani, eu tenho uma pergunta e uma dúvida. Eu voltei aqui para o computador só, Uhum. porque hoje ele está querendo funcionar bem aqui o Zoom nele. Os outros dias ele fica querendo fechar minha câmera. Caso ele queira fechar, aí eu volto para o celular. Bom, dúvidas então sobre o capítulo que a gente tem aqui de treino, né? Então, a gente está no capítulo 5, nós já falamos sobre o processo de adaptação, habituação, essa base teórica que a gente tem aqui no nosso conteúdo. E aí, agora ele vai começar a entrar nos conteúdos mesmo, de como fazer esses exercícios de adaptação, como fazer os exercícios de substituição. Antes disso, essa parte toda do pescoço, soltando a musculatura. Vocês utilizam uma linha de raciocínio mais ou menos assim? Sim, né, Paula? Uhum. Tá. Para vocês que estão aqui chegando hoje, né, Juliana, tudo, tá ok? O que que é adaptação? O que que é substituição? O que que é habituação? Sim, Tá, ok. beleza. E aí, muitas das coisas também do sentir dos pacientes, aqui na página 117, eu acho que um ponto principal que a gente pode lembrar é essa sensação vertiginosa, não só de origem, né, que o paciente acaba parando de fazer movimentos, faz a cinesiofobia, para evitar que ele sinta essa sensação de giro, de tontura. E aí, o que que acontece? Nós vamos estar estimulando que esse paciente faça movimentos, que ele treine a movimentação da cabeça, mesmo que lhe custe
sentir vertigem. E isso precisa que a gente faça de muito estímulo, e eu falo assim que a gente pega na mão mesmo do paciente para que ele possa confiar que, através dos estímulos, dos exercícios dele, ele vá parar de sentir tanta vertigem ou tontura ao movimento. E assim ele vai conseguir confiar mais nesse movimento e, deixa eu deixar, e vai se sentir, então, mais seguro em fazê-lo, tá? Nós temos aqui essa linha de raciocínio. Vocês, quando fizeram cursos, quanto tempo mais ou menos que vocês já estão atuando? 10 anos. 10 anos? É, é Eu bastante. me formei há 6 meses. Inclusive, eu sou do RN, da UFRN, e a Karina foi a minha professora. Então, Que esse joia! livro aqui já é bem habitual para a gente, mas eu formei agora em dezembro do ano passado. Então, estou com 6 meses de formada. Aí saí de Natal e estou aqui em Fortaleza. Estou atuando aqui em Ah, Fortaleza. ótimo! Ah, e a tua cidade natal era qual? Natal mesmo. Eu Natal sou de mesmo, Natal, me formei na UFRN e tá? depois me formei lá com a Karina, era da base de Karina, da área vestibular. Sim, sim. E depois que me formei, vim aqui para Fortaleza. Ai, que coisa boa! Isso é muito bom. Então, é do teu dia a dia tudo isso que está aqui no manual, né? Sim, sim. Isso é muito bom, que legal. Certo. Então, a gente vai começar pela página aqui, ó. Recomendações da terapia de reabilitação vestibular nas síndromes vestibulares, página 118. Que essas recomendações trazem? Então, através de estudos, né? Por exemplo, o próprio guideline de VPPB, ele é um que norteia como que nós vamos estar atuando nessa linha que a indicação terapêutica para o caso de VPPB são as manobras de reposicionamento, né? E nós temos por base iniciar com Dix-Hallpike e Hall Test, né? Assim como está aqui nesse manual. Talvez vocês comecem com Ball e Lean, que seria o teste para identificar então a presença desses cristais é, nos canais, né? A canalolitíase ou na cúpula. Então, através de uso de videonistagmoscopia, você consegue, então, já fazer as posturas de Ball e Lean e identificar a presença de nistagmos ali. E aí já ser mais assertivo ainda, que daí é ó, a estratégia do estímulo mínimo, para fazer as suas a sua intervenção. Agora, eu especificamente não uso no dia a dia para o reposicionamento o vídeo nistagmoscópico, tá? Eu acabo fazendo no dia a dia. Eu tenho, eu trabalho em equipe, né? Então aí o pessoal faz a abordagem ali da, da fono, investiga tudo, e aí ele já vem para mim esse paciente, eu já confio nessa avaliação, faço o reteste e já vou para as manobras de posicionamento, né? Mas o guideline, então, ele vai falar, né, sobre pelo menos a fazer essas manobras e aí colocando até 5 sessões, vamos dizer, 5 consultas como recomendadas para a gente estar reposicionando. O que a gente chamou muito a atenção do pessoal é que às vezes essa pessoa fica tentando fazer manobra e o paciente não precisa de manobra, porque é um paciente com vertigem central. E aí ele precisa o quê?
de uma habituação, ele precisa diminuir a hiperreflexia de sistema nervoso central. Então, sigam como base que se você está fazendo muita manobra e o paciente não está melhorando, não é VPPB. Mesmo que você veja um nistagmo que às vezes está para a direita, às vezes está para cima, às vezes está para baixo, que você fica com aquela confusão de que nistagmo é esse, cuida porque muitas vezes isso não é VPPB, é uma migrânia vestibular. E aí, sobre a recomendação do que fazer com esse paciente no pós-manobra, como é que vocês lidam aí em relação a isso? Ju, Paula, vocês pedem para eles dormirem de algum jeito ou não? Eu peço. Uhum, O ouvido comprometido para cima, pelo menos foi no tempo que eu aprendi lá atrás, né? Eu sei que as coisas vão mudando de 5 em 5 anos, mas a gente precisa estar atento. E peço pelo menos 5 dias para ele dormir desse lado, né? Do jeito que eu pedi, 5 dias. uhum, E sem muito pula-pula, sem muito movimento de cabeça. Pode movimentar sim, porém com certa cautela, para a uhum, gente fazer o processo anti-inflamatório natural do próprio labirinto, né? uhum. E eu fiz, que na época foi indicado, fazer. Estava escrito, no título está como dieta pós-BPPV, mas na verdade não é uma dieta, mas é um cuidado com certas alimentações que podem inflamar o labirinto. Eu tenho aqui também. Isso. Principalmente se ele tiver como base a migrânia, tá, Paula? Então, acho que o que acaba casando mais com essas orientações alimentares é que sabemos que muitos dos pacientes têm um pano de fundo de migrânia não ativa, vamos dizer assim, e ele se torna mais suscetível a ter VPPB. Aí essa orientação em si anti-inflamatória é porque quando eu uso alimentos mais inflamatórios e tudo, há uma tendência a desencadear uma crise de enxaqueca. E aí, então, esse labirinto, né, principalmente a área vestibular cerebral, pode ser a área que aconteça a vasoconstrição com a vasodilatação reflexa, tá? Então, ele diminui a excitabilidade através de diminuir a ingesta de condimentos, de frituras, de cafeína, né? Tiamina que tem no vinho tinto, principalmente, queijos muito curados e tal, para diminuir a patologia de base, que muitas vezes é a migrânia. E aí a VPPB mais recorrente com pacientes com migrânia. E aí, então, o guideline fala que não é para dar recomendação nenhuma, que é desnecessária. Só que aqui elas trazem também o que eu faço. Eu digo que naquela noite que a gente trabalhou o reposicionamento, que ele durma com a orelha afetada para cima, né? E se durante a noite ele acabar se virando, tá tudo bem. Porque às vezes tem os pacientes com toque, ansiedade, se você fala isso e ele vira à noite, ele acha que já vai perder a manobra, tudo, e não é a verdade, né? Então, eu tento deixar de uma recomendação bem leve, assim, para os pacientes, tá? Aqui, então, é isso, dormir pelo menos uma noite sobre o lado não afetado e com a cabeça elevada, né? Com um, dois travesseiros. E lembrando que, se tiver reações autonômicas, pode até ser indicado algum medicamento, no caso de médicos e nós, medicamentos de prateleira também são possíveis agora. Aí, então, o impacto da VPPB no dia a dia, né? Como algo que ajuda muito a qualidade de vida dos idosos, quando a gente faz já um tratamento assertivo assim que o paciente tem um diagnóstico adequado de VPPB. Porque o que acontece muitas vezes é que esse paciente vai passando, 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 fazendo exame, tomando remédio, nananã, e vai ter diagnóstico tardio de VPPB, e isso acaba atrapalhando muito a qualidade de vida dele. Ainda sobre o guideline, então, eles vão citar a reabilitação vestibular como algo, uma opção secundária
né, a primeira linha de escolha de tratamento da VPPB. Considerando, inclusive, que eu quero trazer para vocês, essa persistência, né, de uma VPPB residual, e uma das coisas que eu não entendia antes, o que aconteceu, é o seguinte: se eu ficar com uma hiperexcitabilidade desse meu labirinto por causa de VPPB, esse aqui automaticamente baixa a sua funcionalidade, porque esse elevou. E eles trabalham como se fossem gangorras, tá? Então, eu tenho muita excitabilidade, a pessoa está percebendo muito mais presença de movimento, na ausência de movimento, no caso, porque os eletrólitos, as otocônias, estimulam, então, e fazem potencial de ação aqui, porque elas estão presentes onde não deveria ter nada de otólitos, e esse aqui recua. Então, não é incomum esse paciente, quando você testar, inclusive no retorno, que aqui até possa estar voltando ao normal. Então, não tem mais o EPPB, mas eu percebo uma hipofunção do outro lado contralateral. E aí, no HIT teste, esse aqui vai estar dando positivo. Mas isso não quer dizer que ele está positivo pós uma intercorrência nesse labirinto aqui. É só porque esse estava hiperestimulado. Então, nesses casos, eu dou uma semana, duas de exercícios para ajustar o tônus dos labirintos e ele poder não ter também uma VPPB residual, tá? Sem contar que, se são pacientes idosos, eles podem ter essas outras questões todas, né? Hérnias cervicais, estenoses cervicais, artrite reumatoide, espondilite e tantas outras questões que a gente percebe no paciente idoso e no adulto também. E nenhum dos pacientes é não beneficiado com o uso de terapia de reabilitação vestibular, porque nós utilizamos também um programa de prevenção de quedas, a estimulação e a manutenção das funções vestibulares, porque esse indivíduo tende a ficar muito mais parado, ele não vai no pula-pula, ele não vai no gira-gira, ele não vai descer de escorregador, virar cambalhota, subir em árvore, pular corda, ele tende a não fazer essas coisas que ele fazia antes. E aí, então, nós podemos sugerir protocolos de reabilitação vestibular, na verdade, seria nem de reabilitação vestibular, mas de uma ativação vestibular, para que esse dinamismo das funções vestibulares continuassem acontecendo, né? E evitar, então, quedas e intercorrências aí. Quero escutar vocês um pouquinho, se vocês veem isso na prática. Vejo. Percebe? Sabia que tinha pensado que era por isso, Paula? Eu imaginei sim, é o que você falou, essa dúvida sempre paira. Até quando eu tive primeiro contato, falei, nossa, que coisa maluca. Eu falava, né, que trabalhar com labirinto, trabalhar com área vestibular é que nem você, é que eu não sei como falar no Brasil, mas tem um carro atrelado atrás, tá? Aquela coisa, você vira para direita, outro lá vai para outro lado. Eu falei, caramba, parece que eu tô dirigindo um atrelado, tipo assim, eu viro para um lado, o negócio vai para o outro. Isso, Aí eu vi porque essa parece que confusão. assim, você consertou uma parte, mas a outra piorou, né? Ou ficou mais evidente, porque até ele fala que o tipo de tontura que ele está sentindo agora é diferente. Por quê? Porque a sensação de vertigem era muito mais intensa. Aí não é que agora ele está com outro sintoma, é que agora ele está conseguindo notar o sintoma da perda do outro lado, vamos dizer assim, né? É, diferente e eles também relatam, pelo menos no meu caso, na minha experiência clínica, né? Uma grande maioria relata como se fosse uma dor de cabeça, como se, não é uma enxaqueca, mas é uma dor de É cabeça. um peso.
É um peso. E eu sempre falo que é natural pós-manobra, que pode sentir, não é que não vai, só que uns sentem e outros não, e que é natural para ele não começar a pensar que, oh meu Deus, o que aconteceu comigo agora, né? É, aham, isso aí. Eu recebi aqui uma mensaginha da Anne. Ai, a Maíra também tá aqui, a Dani. Que bom, meninas. Vão Bom abrindo dia! aí os áudios e vão conversando. Bom dia, Maíra. Então, gente, eu também percebo isso, né? No pós-manobra. Uhum. É, Aí eu explico ao paciente com a adaptação, eu espero um pouco, né? Assim, uns 2 dias e tal, para ver como é que tá. Vou acompanhando, perguntando ao paciente como é que tá. E ainda fica um pouco mareado, que eles falam, a sensação de que eu tô mareado ainda. Eu falei, não, isso é comum, faz parte, vamos esperar Uhum. para, né? Para ver se vai Isso. melhorando. E aí às vezes eu nem recomendo, às vezes, o exercício de imediato. Eu fico com uma certo Eu também receio, não. porque pode, de repente, até migrar né, alguma tocônia para outro canal. Enfim, eu espero um pouco para ver essa adaptação, né? E Uhum. aí, depois de uma semana também que eu vejo para reavaliar essa questão, né? E aí Isso. você faz alguns exercícios para ele. Que bom, isso mesmo que eu faço também, porque tem muitos casos que se é VPPB, VPPB reposicionou ponto final, principalmente se não for de longa data, né? O que acontece mais que a gente percebe é, por exemplo, se o paciente está com uma VPPB de mais de 3 meses, 6 meses, é aquele que fala assim, ó, eu tenho crise, todo ano eu tenho umas 2 crises. Vocês já viram alguma É. teoria, alguma coisa assim, desses cristais nunca terem voltado para o lugar e ele ter ficado decantado na parede do canal? Não. Já ouvi. Eu falo isso por causa da minha ideia. Eu não Uhum. me lembro assim de ter escutado isso, mas vamos pensar assim. Se você tem uma VPPB e ela não foi resolvida, esses cristais, eles não vão ficar fluindo o tempo todo. Eles decantam e como é membranoso, eles podem ficar alojados na parede inferior desse canal. E depois, quando os líquidos estão numa estrutura adequada, normal, fluido, tudo, tá ok. Aí, o que que acontece? Ele tem uma crise de estresse, ele começa a não dormir bem, ele baixa a imunidade, ele não faz uma ingesta boa de líquidos e tudo, que esse labirinto fica menos efetivo e aí algo possa fazer esses otólitos voltarem a entrar no fluido do canal, né, no fluxo do canal e aparecer de novo, porque quando que esses otólitos vão incomodar? Quando eles estimulam as terminações nervosas que estão na ampola, né, na cúpula. Então, se esse otólito não está solto nesse líquido, ele não vai estar fazendo estímulo e ele não vai estar percebendo a presença desses cristais nos canais. Aí algo faz com que se movimente e aí ele vai lá e estimula. E isso justificaria o caso de pacientes com VPPBs de anos que vira e mexe ficam tendo crise, aí eles vêm com a gente, fazem um tratamento completo, tanto de VPPB quanto de hipofunção vestibular ali residual, alguma coisa que ele tenha. A gente trata, estimula, volta tudo para o lugar. Depois ele para de ter crise dali em diante. Daí eu penso assim, mas não sei se eu penso certo. Até porque uma vez o seu Paulo tinha falado dos debris, né? Porque conforme a pessoa envelhece, que nem você se especializou no envelhecimento, a gente vai perdendo. Aliás, a mulher com certeza é a primeira a começar a perder pós-menopausa. A gente não tem mais aquela estrutura óssea do jeito que deveria ter e a gente vai tendo. E eles também podem apresentar debris, que são como suas farinhinhas ali dentro, né? Que incomoda, né? E aí os debris é complicado voltar, né? Uhum, uhum. Sim.
porque fica aquele pouquinho. E aquilo não é suficiente para ficar estimulando o tempo todo as terminações nervosas. Então, ele sente só aquele peso. Por que que eu falo desse peso também? Coloco de nome nesse peso. Que o cérebro dele está tentando entender se ele de fato está com tipo, se ele está sempre no gira-gira, ele está sempre agitado daquele jeito ou não. Então, para que ele entenda bem, esse cérebro tem uma super demanda para ele permanecer em pé sobre a gravidade e tudo, e se movimentar. Então, é como se ele estivesse sempre trabalhando com algumas pessoas de férias. Então, ele está sobrado também. E aí, conforme eu faço um ajuste, que eu refine de novo e faça o alinhamento e o balanceamento do carro humano, né, da pessoa, ele não precisa ficar trabalhando mais em é, no dia a dia. E aí, então, ele diminui essa sensação de que está num dia de trabalho exaustivo, porque é isso que parece que o paciente relata, que é como se ele tivesse um peso na cabeça, que é quando a gente trabalha demais e a gente precisa descansar muito porque a nossa cabeça está pesada, não está funcionando nem direito. E ele fala assim, nossa, parece que eu levei uma surra, até mesmo para fazer os exercícios que a gente desempenha. Ele fala assim: meu Deus, um exercício tão simples e me deixa tão cansado. Por quê? Porque ele recruta muito mais a atenção cerebral para interpretar que vias são essas, se ele está com a cabeça abaixada, em pé, ou se ele está rodando para a esquerda mesmo ou para a direita. Aí assim eu entendo e explico, mas também queria trocar uma ideia com vocês em relação a isso. Você lembra quando eu conheci você, professor Paulo, que a minha dúvida grande era realmente o que você está falando sobre, mas com as crianças? Que eu falei, eu atendi uma criança, falei, mas eu não tive essa experiência em nenhum dos cursos que eu tenha feito, nem muito menos as formações iniciais. Falei, como que eu trato de criança? E aí vocês trouxeram essa aula para mim, né, também. Aham. E realmente a gente precisa também falar das crianças, porque as crianças falam exatamente isso para os pais. Tem uma dor de cabeça, não consegue estudar, não tem rendimento escolar, e é realmente uma dor de cabeça, Um peso no peso. no topo. E as crianças não sabem falar mais nada, porque as crianças não têm o vocabulário que a gente também tem, não conseguem descrever o que estão sentindo. Mas eu depois li bastante sobre isso, e realmente foi você que falou. Eu falei, se trata da mesma forma. Falei, tá, mas como é que a criança vai falar com a gente? Na verdade, é por isso que tem essa demora toda, porque o pediatra também precisa saber avaliar para poder Claro. conversar. E ele vai achar sempre que é alguma demanda mais importante, assim, mais séria, né? Então vai pedir uma tomografia, vai fazer todos os exames eletro, aí o eletro precisa estar dormindo, aí vai. O próprio neurodesenvolvimento da criança, ele fica totalmente afetado quando ela tem uma disfunção vestibular. E a aprendizagem, ela é diminuída de fato. Por quê? Porque tem que ter tanta demanda só para me manter contra a gravidade. E o que acontece muito, crianças migranosas não têm dor de cabeça, elas têm dor na barriga. É migrânia abdominal. E aí eles vão ter, às vezes, episódios de é, dor de barriga, com náusea, vômito ou diarreia, vai para o pronto-socorro e o diagnóstico vai ser virose. Só que não existe virose que melhore em 5 horas, que melhora com chá, com colo, com atenção. Se você busca o filho na escola, no caminho de volta ele já tá rindo, tá feliz, só pela tua presença. Isso é migrânia. É por isso que o Alivium ajuda. E também a neuromodulação vagal. Eu sei bem disso porque eu tenho filha migranosa. Aham, é muito comum, Maíra. Eu estudo muito com o pessoal da Austrália. Eu aprendi muito lendo nas madrugadas, porque, inclusive, junho é o mês de conscientização da migrânia. E aí eu
comecei a estudar desde que a Bia nasceu, ela tem 10 anos hoje, e aí madrugadas tentando entender sintomas, assim, como se fosse um choque na medula, uma sensação assim, por exemplo, vai numa festinha, brinca, brinca, aí vem e fica no colo, aí eu fico acalentando no colo e tal. Eu já investiguei até mesmo se ela não tinha TEA, né? Transtorno do espectro autista. A fono diz que não, mas eu vejo que ela possa ter um fenótipo assim. E aí, então, esses pacientes com fenótipos, é, que, que ele é hipersensível ao som, à luz, e aí como que a gente vai tratar? Como um paciente migranoso, né? Então, os laudos que eu tive dela é que ela é migranosa. E a minha sogra era, minhas cunhadas são. É. Isso, é que o TDAH, Maristela, o autismo, eles são, eu acho que amanhã ou depois, ó, eu tô viajando aqui, mas eu acho que amanhã ou depois eles vão estar tudo num saco só. E a criança de hoje, a maioria, me parece, elas têm, elas já estão num padrão evolutivo diferente do que nós na nossa infância. Então, por exemplo, elas são muito menos hipócritas do que nós éramos, menos domesticadas de dizer que está gostando de uma coisa sem gostar. Elas são muito críticas porque elas já estão num padrão de percepção diferente do que quando nós éramos na nossa infância. Então, elas já também não precisam assim viver para comer. Elas comem porque elas precisam comer para sobreviver, mas nós também éramos muito assim. Ah, não tem desse tipo de comida em casa. Daí você vai no lugar e você come, 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 come. Então, às vezes, a gente quer que a criança coma muito mais do que ela de fato precisa. Eu vejo que amanhã ou depois vai ter um diagnóstico de neurodesenvolvimento atípico que não é o nome, nem migrânia, nem TDAH, nem TEA, mas é essa pessoa que ela é hipersensível e ela capta informações eletromagnéticas, ela capta vibrações. E o que que acontece? Se essa criança ela não desenvolve bem o sistema vestibular dela na infância, como sempre ela estava da cadeirinha do bebê, ela estava depois no carrinho, ela tá depois assim sentada na cadeirinha para comer no restaurante para ela se comportar. Então, essa criança, ela não vira cambalhota com frequência, o pai não joga ela para cima, então ela não desenvolve bem esse senso de saber onde é que está o corpo no espaço. E quando ela precisa desenvolver isso, ela não sabe que sensações são essas. Exatamente, Anne. O transtorno do processamento neurosensorial. Isso é algo que eu estou começando a estudar e eu estou cada vez mais encantada, porque o nome vai ser esse aí, não vai ter um nome, o nome já é esse. É bem lembrado, Anne. O nome é isso. Por quê? Porque ela não teve a exposição a todos esses estímulos. E aí, então, a gente tenta dar um nome, ou é migrânia, ou é TPPP da infância, ou é TEA, tudo. E aí eu acho que é um bom assunto para a gente trazer para esses nossos grupos de estudo aqui de manhã também, tá? Se vocês quiserem, a gente pode deixar na fila aí. Você sabe que, agora falando do que eu passei, que eu não nem imaginava por que que isso acontecia, mas tudo bem, trabalhava na Marinha. Falei, imagino que vai ter teste para saber se a gente está apto ou não para entrar dentro de um barco, né? E o primeiro teste que me fizeram foi de percepção espacial. Ou seja, eles Uhum. enfiaram um saco na nossa cabeça, colocaram a gente no ferry boat. Eu quase caí no mar, né? Porque minha percepção até que era boa, vai comparada a muitos. E você vê o alvo para você chegar lá, mas eles tapam você e você tem que chegar até o alvo. É muito difícil. Ah,
com um saco preto, assim, tirando a tua visão. Pode ser preto, pode ser marrom lá, era marrom. Sabe aquele saco de compras que a gente vê de Ah, papelão, sim, 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 especificamente de na cabeça da papelão. gente? A gente via o Alfred, eram 4, de costas para costas, no meio. A gente tinha que chegar no alvo. Eu foi muito difícil. Uns quase caíram no mar, eu quase por pouco caí e quase não cheguei no alvo, né? Como é óbvio. A gente imagina que vai em linha reta, mas você não vai. Você não vai. Porque isso tudo precisa do ajuste de controle postural que nós temos dependência, o quê? Visual. Então, por isso que todo paciente que a gente percebe que entra num programa de reabilitação vestibular, ele melhora, ele começa a ter menos crises de enxaqueca, porque você otimiza outras vias tirando a visão. E aí ele melhora a propriocepção, ele melhora labirintos, e aí ele diminui uma demanda neurosensorial visual que é muito gatilho de enxaqueca, né? Então, eu percebia, gente, é possível que esse paciente, depois que ele começou a ser estimulado, ele melhorou a crise, a intensidade e ele distanciou uma crise da outra de enxaqueca. E aí eu peguei muitos adolescentes, porque daí um oftalmo de Concórdia começou a me encaminhar pacientes, porque eu comecei a falar do Snow Vision Síndrome, de coisas assim que as crianças falam e que eles fazem testes oftalmológicos e vão dar negativo, porque é neurológico, não é, é, é fisiológico dos olhos, né? Bom, mas viajamos aqui, mudamos totalmente o foco, mas faz parte. Entramos numa outra demanda aí que é bom trocar ideia também. Aí, Só uma pergunta, dentro pode dessa falar. migrana vestibular, Uhum. é uma dúvida que eu tenho, que é a síndrome da primeira costela, acho que é assim que chama. Você já pegou algo parecido? Porque ele se, ele se encaixa na coisa, mas eu queria saber um pouco, porque eu tenho uma paciente que atualmente eu acho que ela está cursando com algo parecido daquele cângulo geniculado, acho que a gente chama aqui, não estrelado, aí eu não lembro mais o nome, que fica aqui na nossa área cervical, né? Eu não conheço essa síndrome. Porque ela tem, o que ela refere é uma enxaqueca persistente, bem no topo da cabeça, e ao avaliar a cervical dela, é como se ela tivesse uma convergência mais para o lado direito de vértebras, né? Então ela tem uma convergência facetária, só que pode estar envolvendo com a parte circulatória cerebral também, por isso que era Sim, a minha dúvida. síndrome vértebro-basilar, né? Porque Isso, daí. Uhum. que tem acho que esse nome também de síndrome da primeira costela, por isso que eu queria tirar a dúvida com Ah, você, por você estar aqui na migrânia vestibular. então faz todo sentido, porque daí ela diminui um pouco de fluxo né, sanguíneo das vertebrais e das carótidas internas, e aí, pelo posicionamento mesmo, né? Então, ela diminui o fluxo de um dos lados, o outro geralmente dá conta, tranquilo, né? Ó, a Anne falou que já ouviu falar já até aprendeu manipulação. Talvez o Hermínio seja a pessoa melhor para nos ensinar aí, né? Inclusive, nós tivemos um workshop, Paula, lá no Embrafive, em que ele trabalhou, assim, várias posições. Primeiro, segunda, no segundo processo espinhoso, né, da segunda vértebra, a pressão, então a gente coloca a cabeça do paciente na mão, faz algumas toques assim, você vai sentir uma almofadinha mais tensa de um lado do que do outro. E aí, o que que é a técnica dessa manipulação da osteopatia, né, que ele traz para nós? Manter, e aí na pressão que você sente que ele está respondendo mais assim, contrário, você mantém ali e você fica 1, 2, 3 minutos e você vai sentir essa musculatura soltando. Isso faz uma via de ativação de soltar da segunda vértebra até o topo aqui parietal, vamos dizer assim. E aí, no desenho, depois eu vou te mandar, mas a gente colocou, acho que no grupo, um ramo de baixo para cima craniano. Depois a gente trabalha
essa linha temporal. Depois, o trigêmeo começando aqui, 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 faz essa máscara e deixa também o trigêmeo trabalhar. Depois você vai sentir na tua mão uma pulsação, vamos dizer, uma tonificação desse trigêmeo até ele relaxar. E aí sim, depois ele vai vir em região aqui de ângulo inferior, será? Aqui no ângulo da mandíbula, e vai soltar com essa região e vai também fazer uma pequena tração para você então chegar na manipulação vascular interna e poder soltar ambos os lados e aí o fluxo subir adequadamente, então, de carótidas internas e aí carótida interna e vertebrais e melhorar esse fluxo aí para o sistema todo vascular, né? Legal, vou fazer Aí a agora. Dani está dizendo, a Dani que deu aula para nós como mentora aí, ela que foi monitora lá junto com o Hermínio. Dani, vamos xará, me ajuda aí porque eu sou aprendiz. Inclusive eu tô inscrita no curso do Hermínio que vai vir aqui em Londrina agora. Ai, que bom que você tá aqui, Dani. Depois tu abre aí para falar para nós se é isso mesmo. Bom, então, na migrânia, a gente vai por essas vias, né, gente? Então, ó, eles vão ter um exame neurológico normal entre as crises, mas aí a gente vai ter uma hiperexcitabilidade dessas respostas na crise. Na crise, eu entro com neuromodulação vagal ou um outro tipo de neuromodulação que é a TAVNS, tá? Que é não é até a AVNS, desculpa, a TAX, tá? Que é a alternada. Então, a gente coloca um eletrodo bem no topo da cabeça, outro eletrodo em OZ, e aí a gente faz a estimulação conforme a gente tem recomendação de um grande estudo de neuromodulação com corrente alternada, tá? Eu tenho começado a usar junto com dermoneuromodulação, eu coloco a mão na testa do paciente, faço uma pequena tração e aí uma pequena, eu trago para baixo um alívio e depois uma pequena tração para um lado, fica 3 minutos, e depois uma pequena tração para o outro, fica mais 3 minutos. É uma técnica emprestada da dermoneuromodulação que o Lisandro Sessi dá esse treinamento, né? Dessa técnica canadense. É bem interessante. Se vocês quiserem seguir ele, chama Lisandro Sessi, tá? E a TCCC também, a TDCS também, né, Paula? Isso, eu Então, fiz com ela, ela melhorou 100%, saiu daqui sem nada. ai, que bom, isso é muito bom. Uhum. E a E, TAVNS também, eu sou fanzaça. eu fiz nela o TVNS, mas melhorava, mas não era aquela 100%. Falei, hoje eu vou fazer a transcraniana com você, usei o C3 e o F1. Não, C3 e F2, perdão. E ela Aham. melhorou 100%. Ai, que bom, ótimo. Que é o de dor, né, o protocolo de dor. Protocolo de dor na enxaqueca, enxaquecoso, isso. Uhum. Eu uso pouco esse protocolo, eu tenho que usar mais. É É, é C muito bom. C3 e F2. F2 que C3 é o supraorbital, né? e F2, isso, vai em cima da parte orbital, assim.
orbital, contralateral. C3, aquilo que a gente Que usa o também. F2 ele vai ser só como se fosse o deltoide, quando eu trabalho, ele acaba sendo um O ponto fechamento do de círculo, fechamento isso. do ciclo, né? Você usa o C3 com o vermelhinho, é o ânodo, e o cátodo aqui em cima do Tá, F2. Isso. tá, jóia. Pessoal que não entrou na neuromodulação, a gente indica que vocês estudem. É um recurso adicional aí maravilhoso para os nossos pacientes, tá, gente? A Maíra trabalha já bastante com neuromodulação. Paula começou ano passado também, né, Paula? Isso aí. Bom, então a reabilitação vestibular ele é um método não farmacológico adotado no manejo da migrânia, né? E ela tem então uma função não só na vertigem, mas sendo também um recurso preventivo de crises de enxaqueca, tá? Inclusive, a reabilitação vestibular também é utilizada como um recurso para vertigem em pacientes ansiosos, deprimidos, porque ela ajuda a modular ciclos límbicos, tá, gente? Então, tem vários artigos, eu tenho alguns que eu estudei, que é a abordagem do sistema límbico com reabilitação vestibular, tá? Então, a gente utiliza os mesmos exercícios de reabilitação vestibular e eu penso que mais para frente as teorias da EMDR e da reabilitação vestibular vão dar as mãos. Que a EMDR é aquele rápido movimento dos olhos que o pessoal da psico e terapias usa, né? Inclusive, a Kátia de Sá falou isso lá no Embrafiv, lá no Otto, do uso dessas técnicas como modulação de hemisfério direito e esquerdo, e quando a gente tem um equilíbrio entre esses dois hemisférios, a gente tem uma melhora tanto de resposta emocional quanto de tontura relacionada à enxaqueca, ansiedade, tá. E aí, vamos fechar, porque a gente também utiliza muitos movimentos dos olhos, ou quem utiliza mais pela linha francesa, que usa mais a cadeira rotatória, também a modulação do tônus dos labirintos, ajudando essa modulação central. Tá? E aí, então, falando também de evitar, né, supressor vestibular, flunarizina e tudo, sinarizina na hora da reabilitação. Aqui mais um pouco. Lembrando que nada de ficar usando exercícios oculomotores rápidos numa fase crítica de migrânia vestibular. A gente precisa diminuir a excitabilidade desse sistema nervoso central primeiro e depois colocar essa abordagem aí oculomotora, ou colocar a oculomotora de habituação, né? Indo numa estimulação sensorial menos de rebote, que não faça um rebote que aumente a crise do nosso paciente, tá? Então, seria óculo-motor de habituação, não aquele óculo-motor que a gente faz para estimulação de RVO em 2 Hz, tá? Eu gosto muito de trabalhar exercícios de equilíbrio e marcha de olhos fechados. Geralmente, eles não têm déficit de equilíbrio, mas quando eu faço um conflito sensorial de alguma coisa, ou peço para responder, né, faço essas estimulações de equilíbrio solicitando uma dupla tarefa, eles respondem bem e diminui também a hipervigilância, então, né, que eles geralmente têm, uma hipervigilância visual, tá? A hipersensibilidade ao movimento é muito relatada, então eu vou utilizar Brandaroff, por exemplo. Isso, paciente também. Então, a orientação, né? A educação terapêutica, higiene do sono, dieta regular, evitar vinho tinto, álcool, queijo envelhecido, adoçantes. A gente já falou tudo isso aqui agora há pouco, cafeína, chocolate, eu tinha esquecido de falar, né? E fazer o uso de medicação preventiva, tanto intercrise quanto medicação abortiva nas crises, tá?
eu sempre falo, procura um neurologista que entenda de migrânia vestibular, né, para que possa usar esse tipo de manuseio ali. Pode falar, Paula. Num dos cursos, acho que foi o primeiro que eu fiz, lá por conta daquela dieta que eu falei há pouco, das alimentações, de restrição e tal, o professor tinha falado até 250 ml por dia de café. Não sei se isso ainda cursa, mas pelo menos foi o que ele me passou, que seriam 4 copinhos daqueles que a gente serve no consultório, né? Aham. Até 250 ml de café por dia pode. Pode, isso já é agressivo para o labirinto. E eu falo para eles o quê? Tomar principalmente no café da manhã e logo depois do almoço. Eu falo assim, ó, todas essas coisas aqui, você não é que você não pode mais comer na vida, não pode mais tomar. Mas, por exemplo, você vai tomar uma taça de vinho, tem que ter uma de água do lado. Então, fica tomando água, vinho. Água, vinho. Fala, ah, mas isso não tem graça. Eu falo, é a única opção que você vai ter. Senão, amanhã ou depois a ressaca ela vem com um custo muito alto, né? Então, o benefício foi, eu falo assim, ó, essa coisa de você jantar uma tábua de frios com vinho é o vilão. Agora, se você comeu um escondidinho, um petisco que tem uma torrada com um patezinho, tá. Então você forra o estômago com alimentos mais neutros e aí então você vai petiscar uma tábua de frios, mas não jantar a tábua de frios, né? Que é o que geralmente se faz. Ah, vai tomar uma cerveja, um vinho? Qual que é o comum? Começa-se assim a night, né? Ou tal. Não, você vai começar comendo chimarrão do mesmo jeito, café do mesmo jeito. Então, eu falo sempre um purê de batata, um arrozinho, um risoto, uma coisa assim, para dar uma forrada. E aí dá para fugir da regra. E outra coisa é, se eu já abusei do café e abusei, vamos dizer, de um embutido, eu não posso daí no mesmo dia abusar do vinho, abusar de pipoca. Pipoca é um vilão que quase nunca está na lista, mas ele faz aquela maçaroca depois ali quando você come a pipoca. Falo, quer comer uma baciada de pipoca? Come com o potinho do lado. Mastiga e joga a massa triturada. Do mesmo jeito, pé de moleque, né? Ou coisas com amendoim. Então, você pode comer uma porção pequena de amendoim, mas ela não pode ser a tua alimentação principal também, que é o que muitas vezes acontece, né? Ah, come uma baciada de pipoca e come amendoim. Isso foi um dos cursos da professora Patrícia Mano, a doutora Ah, neurologista, né? Ela falou de um dos cursos dela que eu tive acesso. É assim, quando você comeu o queijo lá com o seu esposo e bebeu uma taça de vinho, não foi a taça de vinho, foi o queijo, porque ele acaba sendo muito tóxico para o labirinto, somente para a parte de zumbido, né? Que a gente tem a cóclea e o sistema vestibular ali do lado. isso! E pode vir com esse zumbido depois ainda, né? De bônus. Isso aí, gente. Então, acho que hoje a gente fica aqui na migrânia vestibular e para a próxima semana a gente começa aqui na atuação da tontura cervical, né? E aí a gente estuda 121, 122 e, e depois a gente vai seguindo aí. Aqui vai ter o teste de insuficiência, né? Vértebro-basilar também. E aí a gente vai seguindo nesse capítulo com calma, que aí a gente pode ir trocando ideia também. Certo, gente? Vamos abrir mais umas dúvidas, nós temos mais uns minutinhos aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. A Maristela está estudando neuromodulação. Eu achei que você trabalhasse, Maíra. Estou confundindo. Isso. Tem muita coisa para ler. E uma das recomendações é vocês fazerem um curso que tenha carga horária para depois fazer o apostilamento pelo COFITO, tá? Então, eu indico da NAPEM,
E aí você vai estudar magnética, vai estudar TDCS, vai estudar essas outras formas de aplicação também, TAVNS, TAX, mas isso tudo é um bônus, vamos dizer assim. Se você tem interesse, você gruda lá nos professores que entendem mais disso. Eu grudei na Catarina, com indicação do professor Abraão. Eu mando sim. Eu acredito que esse ano você não consiga mais fazer pela NAPEM, mas depois eu coloco lá no grupo para você se programar para o ano que vem. Aí eles têm aulas assíncronas, né, que são aulas gravadas com professores convidados e tudo. A professora Kátia Monte Silva é maravilhosa. Depois a gente tem um treinamento em São Paulo de uma semana, é, na PEN Neuromodulação. Eu acho que é assim, ó, para vocês seguirem lá no Instagram, tá? E aqui, ó, a Anne está indicando neuromodulation.net. Que é o site da NAPEM, tá? E a Paula também fez um curso com outro pessoal, que foi mais de TDCS, né, Paula? Sim, ele está vinculado, já me esqueci de novo, ele está vinculado a uma faculdade, FAPEC, não sei o que, do Sul. Pelo que eu entendi, é do Sul. O professor vem do Sul ele vem de Porto Curitiba, eu acho que é Alegre? Curitiba que ele vem. Ele vem Curitiba. do Sul. Aham. Enfim, ele fala em vários lugares, mas ele, como ele é professor da faculdade também, ele está vinculado a essa faculdade, por isso que tem toda essa validação. Uhum. Isso aí, é muito bom. E neuromodulação nunca para, né, gente? Então a gente tem que estar sempre fazendo cursos e tudo. Eu entrei como associada agora da NAPEM, e eu acho que vale muito a pena, tá, gente? É, depois a gente participa, eu tenho um grupo de estudos que eu participo de uso de neuromodulação em disfunções de saúde mental, porque eu gosto muito de estudar a saúde mental, e para mim tem sido assim maravilhoso. Dani! Não tá precisando usar mais a boina aí? Oi, Dani. Oi, pessoal. Bom dia. Tá um frio aqui. Tá. Ai, querida, que bom. Oi, Luiz, mas que bom que você veio, Luiz. Não tem problema que chegou tarde. Depois eu vou deixar salvo isso aqui. Quero ver se hoje ou amanhã eu subo esses materiais aqui para o meu canal do YouTube para a gente poder ter acesso. Também tinha me proposto a fazer audiobook do manual de funções vestibulares, mas não consegui dar conta. Então eu sigo só com as aulas mesmo do grupo de estudos e a gente estuda para a semana que vem essa parte aí de tontura cervical. Dani vai poder ajudar a gente, Dani, né? O que que você acha? Daí vem e ajuda a gente também, porque você tem muita bagagem aí, professor Hermínio, né? E da minha parte falta um pouco disso. Com certeza, o que a gente puder aí colaborar. E eu falei certo, então, das Falou manipulações? sim. Dani, eu queria te agradecer porque assim, eu não conhecia esse grupo de estudos e desde quando nós voltamos lá do Embrafiv, eu comecei a acompanhar o grupo, né? Uhum. E aí eu tô tentando me ajustar aqui nos horários das segundas-feiras, né, para poder participar com vocês. E tô Uhum. adorando, viu? Obrigada Ai, que pela bom. oportunidade. Que Obrigado ao bom. pessoal aí que colabora bastante, a Paula, adorei as dicas da semana passada. É mesmo, ela é muito ativa, a Paula, é uma Ah, grande obrigada. parceira. Obrigada, Paula, tô adorando. Olha, deixa eu ver, o Ednelson perguntou se a gente utiliza a manobra de universal do Barreto. Você sabe que eu não uso, Ednelson, mas tem o pessoal que usa aí, mas é algo que eu acabo seguindo, né? Airplay, Semon, Zuma eu consegui incorporar bem no meu dia a dia, mas não tenho utilizado não, tá? Ainda.
Muito bem, gente. Um beijo grande. E Dani, não é muito antigo esse grupo. Eu comecei agora com o manual de reabilitação vestibular. Então a gente está no sexto, sétimo encontro ainda. Então tá chegando aí no começo, tá? É uma forma da gente contribuir também e estudarmos juntos e trocar, tá? Eu sou anfitriã, mas eu não sou a sabe tudo. Então a gente vai trocando aqui, é um espaço de troca mesmo, tá bom? Aí eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Certo? É muito importante, né? Muito, Com isso. muito, muito mesmo. Sempre que puder, vou participar e trazer alguma coisa que puder para acrescentar. Isso, é só ir abrindo aí o microfone e falando. E eu tô sempre no início pedindo que a gente converse do assunto do dia, porque a minha cabeça ela pipoca muito para várias outras coisas. Então, aí assim a gente se ajuda e vocês me ajudam para que a gente foque no assunto do dia. E, e se vocês me perguntam, eu não consigo não responder. Então aí a gente vai focando. Hoje, por exemplo, era mais focado aí na migrânia, né, e na modulação aí da terapia de reabilitação vestibular no tratamento. Aí depois a gente vai indo para outros assuntos, tá bom? Ótimo, obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, boa semana. Maris, que Beijo, bom boa que você abriu semana. aí. Ah, vamos tirar uma foto aqui, peraí. Quem tá aí que quiser tirar, abrir, vamos tirar uma foto, já que a gente tá todo mundo aí. Olha que lindos! Anne, dá para abrir? Luiz? Aí, não consegue hoje. Tá bom, tá de pijama, né? Nada, tô brincando, Anne. Tirei, gente. Pois eu marco vocês, tá? Tchau. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ah, obrigada. Tchau. Daí, Luiz, firmeza? Aí. Tá tudo certo. Ai, Continua que bom. estudando. Isso aí, segue estudando e atendendo. Tá bom. Tá dando muito pouco, mas vamos chegar lá. Vamos sim. Tá bom. Tchau, Fica com Deus. querido. Tchau. Até, tchau. Tchau, Ednelson. Tchau. Tchau.